Oi, tudo bom? Então, agora eu vou comentar um pouquinho do livro O que é o Cinema, do Jean-Claude Bernardet. Eu anotei algumas frases, alguns trechos aqui do livro para comentar, mas no geral eu acho que o livro é muito interessante, a leitura achei muito boa, porque ele explica de forma clara várias informações e ele traz muitas reflexões bem válidas, algumas coisas que eu já tinha pensado e já tinha refletido, mas que vale aprofundar, e outras informações e reflexões que eu não sabia e não tinha pensado. Ele começa o livro falando, basicamente perguntando se o cinema foi sempre assim, falando um pouco da história das mudanças do cinema e o que impressiona as pessoas no cinema. E aí ele já fala dessa ilusão, dessa forma que parece muito real no cinema, esse fazer de conta. Então eu vou ler um trecho aqui. Embora a gente saiba que é de mentira, dá pra fazer de conta, enquanto dura o filme, que é de verdade. Um pouco como num sonho. O que a gente vê e faz no sonho não é real, mas isso só sabemos depois, quando acordamos. Enquanto dura o sonho, pensamos que é verdade. Então, eu gosto disso porque é muito o que acontece quando a gente tá bem envolvido num filme e se emociona com ele, que a gente esquece de tudo que tá em volta, às vezes esquece que tá numa sala de cinema. Isso é realmente uma das coisas que eu acho mais impressionante, assim, como ele consegue nos envolver. E aí ele também fala, comparando com outras formas de arte, né, o que impressiona tanto no cinema, além do além de parecer muito com o real, ele também fala das cópias, né? Em comparação, por exemplo, com o teatro, que você vai ver uma porção de pessoas por vez aquela peça e tal, e daí vai ter que repetir toda a peça. O cinema trabalha com cópias e para distribuição é muito diferente, e o cinema sendo tratado como mercadoria, você podendo exportar assim, sem deslocamento de, por exemplo, um elenco inteiro de teatro. E fala também do movimento, que aí se parece muito com o teatro, realmente o teatro tem todo esse movimento que pinturas e fotografias não têm. Mas aí entra também o movimento da câmera, que muda muito o cinema do teatro. E no começo, o cinema era mais parecido com o teatro, a câmera era mais parada. Ele fala que a câmera filmava uma cena como se ela estivesse ocupando uma poltrona na plateia de um teatro. E daí isso vai mudando e muda muito a percepção de quem assiste. Porque eu imagino num teatro como se o espectador pudesse escolher para onde que ele direciona sua atenção. Se ele quer focar e reparar na expressão facial, por exemplo, de um ator específico, ele fecha aquele plano ali, mas isso é decisão dele. Já no cinema, você tem como direcionar mais a atenção do seu espectador. Isso ele fala um pouco quando ele fala da montagem também. Essa montagem não reproduz o real, não maquia ela é criadora. Não reproduz, ela produz. Já que a estrutura da montagem é a estrutura do pensamento. O cinema não terá que se limitar a contar histórias, ele poderá produzir elas. E além disso, tipo, né, além de ele poder produzir, eu gosto da parte que ele fala que a montagem é a estrutura do pensamento. Então, com a montagem você vai guiar o, o pensamento e a atenção do seu espectador. Isso é muito interessante, como você pode moldar e dar toda a perspectiva que você quer transmitir. E também ele fala da fragmentação do trabalho, que eu acho muito legal, de como no início o cinema era muito mais feito com equipes reduzidas e poucas pessoas, e quem idealizava já fazia o roteiro e já produzia a maior parte do filme, e como agora tem várias áreas diferentes, né, em produções maiores. E a fragmentação do trabalho leva à fragmentação da percepção, que ele fala. Isso é como um trabalho feito em equipe, que cada um faz sua parte sem se conversar e depois costura tudo e vira aquele Frankenstein, e é muito diferente de um trabalho que é feito junto e uma área pensando na outra e realmente trabalhando em equipe para ter um produto final em conjunto. Eu acho que tudo fica muito mais leve, muito mais amarradinho
e você quase não percebe isso quando você vê um filme e tudo caminha junto. Não quando você vê um filme e fala, isso aqui não ficou muito legal, mas a fotografia ficou muito bonita, a atuação ficou mais ou menos, e você consegue diferenciar muitas áreas. Acontece normal e também é legal perceber essas coisas, mas eu gosto muito quando eu vejo um filme e eu vejo tudo em harmonia.